Olá pessoal, bem-vindo nessa terça-feira, nossa segunda questão dessa primeira semana, a semana toda dedicada a Excel da VUNESP, tá? Fui eu que decidi que seria esse o assunto e essa banca. O da próxima semana, você já sabe, é você quem decide. Compartilhando e comentando esse vídeo, você tem o direito de votar aqui embaixo e dizer, próxima semana eu quero FCC, internet, FGV, segurança da informação. Vamos embora, é você que decide, ok? A questão de hoje, ela tem mais texto. Eu vou logo tirar a minha tela para a gente poder ler o texto junto e você então poder... Note, tem duas partes, tá? Tem duas partes. Vai demorar um pouquinho para você poder conseguir decidir se faz ou não. E depois você dá uma pausa, volta para poder ler e fazer a questão, beleza? Então tiro minha tela logo e tá aqui a questão. No Excel 2016, em sua configuração padrão, o usuário está editando uma tabela que contém um cabeçalho na primeira linha e outras 10 linhas subsequentes com ordens de serviço. Cada linha contém o nome de um bairro, a quantidade de ordens de serviço solicitadas, a quantidade de ordens de serviço realizadas naquele bairro e a quantidade de ordens de serviço que ainda estão abertas, ou seja, que ainda não foram realizadas. O cabeçalho está posicionado a partir da célula A1. Dá para entender mais ou menos a planilha, mas a gente vai esperar mostrar a foto. Assinale a alternativa que contém a fórmula, que ao ser inserida na célula D12, irá contar o número de bairros que ainda têm ordens de serviço abertas para serem realizadas. O que eu quero é a quantidade de bairros que ainda tem ordens de serviço abertas a serem realizadas. Nosso amigo falha no português ao não acentuar esse tem com circunflexo, afinal de contas, tem que concordar com bairros, ok? Não é concordando com a palavra número, é concordando com a palavra bairros, né? Considere que o caractere ponto e vírgula está configurado como separador dos argumentos da fórmula. Beleza? Então, olha só, aqui está a segunda parte. Ela diz o seguinte, aqui eu tenho na coluna A, né? Na coluna A eu tenho aqui o nome dos bairros, né? Aqui as ordens solicitadas, aqui as ordens realizadas e aqui as ordens abertas, pendentes, como descreveu a questão. Pronto, agora tenta resolver. Volta para lá para o enunciado, tenta resolver aqui, dê uma pause. Pronto, já despausou, agora a gente vai resolver junto, beleza? Então tá lá, ó. A primeira coisa é, eu preciso contar. Gente, eu preciso contar o número de bairros que ainda tem ordens abertas. Para eu saber o número de bairros, a quantidade de bairros, eu posso fazer uma contagem nessa coluna aqui. É só isso que eu preciso contar. E o que é que eu vou contar? Eu vou contar o número, a quantidade de vezes em que aparece um número diferente de zero. Porque olha só, aqui eu tenho zero, significa que não tem nenhuma ordem aberta. Aqui tem zero, nenhuma ordem aberta, nenhuma ordem aberta, nenhuma ordem aberta, nenhuma ordem aberta. Só tem ordem aberta aqui, 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 aqui e aqui. Então são 5. 5 bairros ainda contêm ordem aberta, ainda possuem ordens abertas. Tá. Então, eu preciso contar, eu não preciso saber o nome do bairro, eu só preciso contar, é isso que está se pedindo. A função maior não serve para isso, a função maior serve para descobrir quem é o maior valor, o enésimo maior valor, eu não quero saber isso, eu quero contar. Para contar, eu posso usar diversas funções de contagem. Por exemplo, eu posso usar a função continum, só que tem um problema com a continum. Ela conta números, então o que está escrito na letra D, por exemplo, conte.num, de D2 até D11. Então, você vai contar daqui até aqui quantas vezes aparecem números. Ora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. São 10 números. O zero conta? Claro que o zero conta. O zero é um número. A função conte.num, ela conta números. Ela conta células que possuem números. Então, não pode ser ela. A função conte.valores, ela conta quantas células estão preenchidas, ou seja, quantas células não estão vazias. O resultado vai ser 10 também, porque o zero também é contado. Então, conte valores, ela serve para contar quantas células não estão vazias. Não é o que eu quero. Conte.num, ela serve para contar quantas células possuem números. Não é o que eu quero. Conte.se. Conte.se, ela conta aquilo que eu quiser. Então, eu vou ter que indicar aqui que eu quero contar de D2 até D11,
Vamos apagar o que está escrito aqui para a gente poder enxergar melhor. Então, realize a contagem de D2 até D11. D2 até D11 envolve todas essas células aqui, ó. Todas essas células aqui serão envolvidas. D2 até D11. Tá, mas eu quero contar o quê? Aí eu dou um ponto e vírgula para separar os argumentos e eu quero contar quantas vezes aparecem valores maiores do que zero. É isso que eu preciso contar. Valores maiores do que zero, se tiver zero é porque não tem ordens abertas. Valores maiores do que zero, 1 e esse 20, ok? 5 serão contados, somente serão contadas 5 células. Portanto, a função conte.si é a função usada e escrita desta maneira para responder aquilo que a gente precisa. Logo, a resposta da questão 2, se você estudou bem, é a letra A, beleza? A função si não serve para isso, a função si serve para escolher entre esses dois valores, o 10 ou 0, e o resultado não seria a contagem, certo? Não seria adequado. Logo, meus queridos amigos, vamos nos despedindo de hoje, dessa nossa questão de terça-feira, ok? Um abraço e amanhã, quarta-feira, a gente se vê com a nossa questão de número 3, beleza? A gente se vê. Não esquece, vota aqui embaixo, curte, compartilha e vota, dizendo eu quero a banca tal, o assunto tal, e a gente vai fazer as 5 questões para a semana do carnaval com a banca que você quiser. Se você não for curtir o carnaval, ou se entre um bloco e outro resolver estudar uma questãozinha de informática, eu estarei aqui, sempre no mesmo canal, sempre no mesmo horário, ok? Um abraço, até amanhã.